Fala você, brasileiro que quer aprender a investir no mercado global. Eu me chamo Gabriel Cavalcante e no vídeo de hoje eu quero responder uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram e uma das perguntas que mais recebemos aqui no canal do YouTube. E essa pergunta é: quanto que eu preciso para começar a investir nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta com frequência tão grande que acabou trazendo um vídeo aqui para o canal. Eu quero trazer quanto que você precisa para abrir uma conta em uma corretora americana. Inclusive, fizemos um vídeo exclusivamente sobre corretoras americanas. O card ficará aqui em cima. Quanto que você precisa para fazer a sua primeira remessa via remessa online ou via TransferWise. E além disso, os custos de manutenção, corretagem que você encontra nas corretoras americanas. Antes de começar, quero pedir aqui o seu like, que você se inscreva no canal se você não é inscrito e, claro, me acompanhe no Instagram, ele ficará aqui em cima durante o vídeo, para sempre receber novidades e ser respondido quando eu abro minha caixinha de perguntas. Chega de enrolação e bora pro vídeo! Antigamente a gente tinha essa crença de que investir, comprar ações era aquela loucura de Wall Street, do lobo de Wall Street, só pessoas com grana. E com o tempo a gente foi percebendo, e o trabalho de muitas pessoas também, que não é bem assim. A gente pode muito bem se tornar um investidor com pouco. Inclusive, essa pergunta que você entrou no vídeo justamente para que você possa ser respondida, também foi uma que eu tinha no início. Quanto que eu preciso para começar no Brasil e quanto que eu preciso para começar nos Estados Unidos. Mas o ponto é, a gente se torna investidor a partir do momento que nós conseguimos poupar e com esse dinheiro poupado, investir. Fazer o dinheiro trabalhar para nós. Resumindo, quando nós temos caixa positivo, um fluxo de caixa positivo, dinheiro mais entrando do que saindo, e com esse dinheiro a gente compra mais ativos para cada vez mais esses ativos gerar um maior fluxo de caixa. E talvez essa é a primeira crença que temos que quebrar de qualquer pessoa que consegue poupar, que investir no mercado global, investir nos Estados Unidos também é só para os patronos, para quem realmente tem grana, ou os banqueiros. Mas não, é uma coisa bem simples que qualquer pessoa consegue fazer. No Brasil, não era tão comum esse hábito de investir, até porque as situações socioeconômicas não favoreceram a gente a construir esse hábito, a pensar a longo prazo, porque a cada dia tinha alguma incerteza, a cada dia a inflação fazia os preços aumentarem cada vez mais, a cada dia tinha uma troca de moeda, a cada dia mais casos de corrupção. Então, o investidor e qualquer pessoa que seja só se preocupava no agora. Ainda mais investir para longo prazo, essa era uma coisa totalmente fora da realidade e tinha, claro, o fator também da taxa de juros que era muito alta, o que fazia com que o investidor não tomasse risco para investir no mercado acionário e nem pensasse no mercado global. Hoje, com a taxa de juros caindo cada vez mais, a solução para o investidor ter uma rentabilidade interessante é tomar risco, investir em ações, investir no mercado global, que é onde você tem uma maior valorização do seu capital. E quando minha mãe veio para cá, era uma realidade totalmente diferente. E quando eu vim, a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, a gente ainda pagava uma taxa de corretagem para ações e ETFs. Hoje, com o advento da Robinhood, apenas ela, as corretoras acabaram sendo forçadas a reduzir. E hoje não pagamos corretagem para compra de ações e para compra de ETFs aqui no mercado americano. E não tínhamos informação de como a gente poderia trazer dinheiro do Brasil para cá. Para você ter uma ideia, quando eu precisava de dinheiro no Brasil, eu negociava com alguém que precisava de dólar aqui e que tinha real no Brasil. Essa era a transação, mas hoje, com o TransferWise, inclusive temos uma parceria com a Remessa Online, no qual você tem 10% de desconto em qualquer remessa que seja, o link estará aqui na descrição, você consegue mandar facilmente esse dinheiro. Em 2 dias úteis já cai na sua conta e eu faço diversas transações mensais pelo Remessa Online. E não tínhamos, acima de tudo, informação de como poderíamos investir em bonds. Bonds nada mais são do que o Tesouro Selic americano, investir em ações como Amazon, Tesla, Disney, investir em ETFs. Mas hoje, com o canal do Market, por exemplo, nós estamos aqui para trazer e tirar
essa escuridão do investidor brasileiro. Hoje em dia, você pode começar com um depósito de zero. O que as remessas, as plataformas que fazem essas remessas, que intermediam esse processo, acabam exigindo é um mínimo de R$150. Então, com R$150, você consegue enviar uma remessa para cá e já começar a dolarizar o seu patrimônio. Eu vou deixar uma foto aqui com os custos que a remessa online acaba cobrando de quem quer fazer essa intermediação, de quem quer enviar dinheiro para cá, e também o nosso desconto que você pode acabar utilizando. Então se tornou um processo muito mais fácil, no qual você não precisa de mais de R$150 para começar a investir para cá, e você não paga corretagem para ações e para ETFs. E grande parte dessas duas que eu coloquei, que é a TD Ameritrade e a Tasteworks, elas não cobram um depósito mínimo. Então você pode mandar o mínimo que você conseguir e ir devagar, né, ir conhecendo o território, mas você já estará investindo no mercado internacional. Podemos começar com muito menos do que achamos. E essa foi uma barreira que eu quebrei, porque eu achava que no Brasil eu precisava de muito e eu achava que para cá eu também precisava de muito. Inclusive, aqui nos Estados Unidos temos uma vantagem que é o fracionado de ações. No Brasil a gente fala fracionado, mas fração é 1/3, é 2/4. Fracionado no Brasil é uma ação, duas ações, né? Então tem um erro aí nesse negócio. Porém, aqui nos Estados Unidos é fracionado mesmo. Você pode comprar 0,33 de uma ações através, por exemplo, da E-Trade e da Charles Schwab, que é uma corretora que eu mesmo utilizo. Algumas burocracias para o investidor brasileiro, mas você consegue abrir também e comprar 0,22 de Amazon, 0,23 da Berkshire Hathaway, por exemplo. Então se tornou muito mais fácil e acessível para quem quer investir no mercado de ações. Vou deixar uma foto aqui de frações do Facebook que você pode comprar na Charles Schwab e também do ETF VOO, que é um ETF que eu gosto de comprar inteiro em carteira. Esse ETF ele acompanha o índice americano, né, o S&P 500, tá? E uma coisa que eu quero deixar claro, tá? Já falei para vocês que não precisa de muito para começar, que você só precisa de 150, abrir uma conta que não exige depósito mínimo, que você pode comprar frações de ações, mas uma coisa que tem que ficar clara é que você não pode começar a investir para cá se você não construir a sua reserva de emergência. Tanto que eu quero trazer um vídeo exclusivamente sobre esse tema para deixar mais claro, você vai construir a sua reserva aqui, por que sim, por que não, como é que você vai fazer se é estrangeiro. Quero deixar essas coisas mais claras, porque investir para cá é dolarizar patrimônio, é você investir na maior potência mundial, nas maiores empresas e na economia que mais cresce. Temos até um vídeo aqui no canal falando por que ter dólar em carteira. Aí eu trago alguns estudos interessantes que vai fomentar a sua tese de diversificar e ter dólar no seu capital. A cada dia que você procrastina, a tendência é você só perder por conta da valorização do dólar pelo real. Nós temos que agir no hoje e pensar grande para longo prazo. Obrigado pela sua presença nesse vídeo, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Eu me chamo Gabriel Cavalcante e se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram estará aqui embaixo ou aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários, estou pedindo aqui sugestões de vídeos, de conteúdos que vocês queiram por aqui sobre investimento no mercado americano. Vejo vocês numa próxima.